Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Heidi Bach. Ele tem graduação e mestrado em Filosofia pela UNB e é doutor em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é professor efetivo na UNB e membro do GT de Hermenêutica na Ampof. Esse é o nosso episódio número 52 e hoje falamos sobre hermenêutica. Nesse episódio nós temos o trecho do texto Hermenêutica, uma breve introdução, de Luiz Eduardo Soares, interpretado pela atriz Maria Elisa. O Filosofia Pop agora tem também canal no YouTube. Acesse youtube.com/filosofiapop e faça inscrição no nosso canal. Você pode acompanhar a gente também pelo site filosofiapop.com.br, pelo Twitter como filosofia_pop e pelo Facebook na página facebook.com/podcastfilosofiapop, tudo junto. Também tem o nosso e-mail, contato@filosofiapop.com.br. Para você receber os episódios na hora em que eles forem lançados, você pode também assinar o nosso feed no celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre hermenêutica. Hoje a gente recebe, direto de Brasília, o professor Heidi Bach. Ele tem graduação e mestrado em Filosofia pela UNB, é doutor em Filosofia pela UERJ e é professor efetivo na UNB e membro do GT de Hermenêutica da Ampof. Gostaria de pedir para o professor Heidi para ele se apresentar aí para o pessoal, para quem não conhece ainda, ou falar quem é você, o que você trabalha. Bom, meu nome é Heidi Bach, como vocês disseram, eu tenho uma formação toda em filosofia, eu estudei primeiro na UNB, depois eu fui para a UERJ, a coitada UERJ, né, que hoje está passando por uma situação bem difícil, e lá eu fiz doutorado, estudei com o professor Marco Casanova, um tradutor bem conhecido de Heidegger e de filósofos relacionados à hermenêutica e fenomenologia. Portanto, claro, né, a minha maior área de interesse assim, é a hermenêutica e atualmente eu estou bastante interessado em filosofia prática, em particular interessado em pensar a educação no sentido mais abrangente possível, né? O tema formação fez parte da minha tese de doutorado na UERJ e é um tema que me interessa muitíssimo, né? Eu acho assim, eu tenho estudado algumas coisas ultimamente e creio que a filosofia da educação tem sido pensada e tem sido, acho, negligenciada em alguns aspectos e que eu gostaria de rever e de, enfim, travar alguns debates com algumas pessoas. É por aí. A nossa conversa de hoje é sobre hermenêutica. E eu começo perguntando para o professor Heidi, o que é hermenêutica? A perguntinha é bem fácil. Bem fácil, né? Pois o que é hermenêutica? Assim, eu poderia, né, dar uma resposta protocolar e usar aquela estrutura básica da definição, né, em que você dá um gênero, depois uma diferença específica e assim você define o conceito, né? Então, assim como biologia é a ciência da vida, a hermenêutica seria não ciência, mas uma investigação da interpretação, ou seja, um conhecimento que tem por objeto alguma coisa específica, né? Essa coisa específica que seria objeto da hermenêutica seria a interpretação. Mas essa resposta, ela certamente é bastante insuficiente, porque ela deixa para trás toda a história da hermenêutica que é absolutamente importante para entender o que de fato aconteceu com a hermenêutica e, portanto, passou a definir o que seja hermenêutica, em particular a partir do século XX. Eu gosto nas minhas aulas, por exemplo, né, de pensar a hermenêutica a partir da figura daquele deus da mitologia grega, o Hermes, né, ao qual a palavra hermenêutica está vinculada de alguma maneira. Platão no Ion faz referência, né, a essa indireta, né, ao Hermes. Quem era o Hermes, né, cara? Dentre as várias funções que ele tinha na mitologia grega, ele era o cara que era responsável por fazer a intermediação entre o mundo divino e o mundo humano, né? Então, se a gente pensasse nessa experiência, você tem lá uma esfera, né, em que vivem alguns seres com um tipo de intelecção do mundo bastante diferente da dos humanos, e por isso certamente eles têm uma linguagem muito diferente da dos seres humanos. E quando você tem duas linguagens muito diferentes, você precisa de um intermediador, né? de um intermediário, perdão.
né, para fazer a mediação entre essas duas linguagens. E esse trabalho, né, de intermediação nada mais é que o trabalho de tradução. Um tradutor, quando ele, sei lá, pega um texto do alemão, né, e procura traduzir esse texto para o português, ele faz essa intermediação. Que é o que o Hermes fazia, né? O Hermes fazia um trabalho de tradução, né, daquilo que os deuses tinham a dizer para os humanos e dizia isso para os poetas, né, o Hermes. Por que eu estou dizendo isso? Porque no problema da tradução já está envolvido a questão fundamental da hermenêutica, é a questão da interpretação. Quando você traduz um texto de uma linguagem para outra, o que você precisa fazer? Você precisa interpretar uma linguagem, né, da qual você está traduzindo alguma coisa, e isso que você está traduzindo é o conteúdo de sentido, você precisa aprender esse conteúdo de sentido e entender como é que esse conteúdo pode ser transmitido em outra língua, né? Essa mesma ideia pode ser transmitida em outra língua. Então, o Hermes, eu acho que ele encarna assim, a própria figura, né, o papel que ele tinha, né, dentro da mitologia, encarna toda a problemática da hermenêutica, né, que é a problemática da tradução. E da interpretação, mais particularmente, né? A dificuldade que é você interpretar uma mensagem, uma ideia. A hermenêutica, assim, ela começa a se constituir como, digamos, um conhecimento mais sistemático com Agostinho, né? Agostinho escreve uma obra chamada Doutrina Cristã, que é uma obra de hermenêutica, né, onde ele vai procurar ensinar as pessoas como estabelecer alguns métodos, né, de como interpretar a Bíblia, e que é um desafio muito grande, né? Assim, existem várias passagens na Bíblia, existe toda uma discussão em torno disso, né, se são passagens que devem ser interpretadas literalmente ou alegoricamente, como Agostinho propõe, e o que foi depois, claro, né, esse método alegórico do Agostinho foi criticado depois pelo protestantismo. Então, assim, foi o primeiro, acho que, momento, assim, em que a hermenêutica ganha um corpo uma cara mais sistematizada. Então, assim, a hermenêutica sempre esteve ligada com a dificuldade de interpretar textos, com a dificuldade de interpretar, né, e de procurar entender qual é a melhor forma de você realizar essa tarefa. E depois da Bíblia, cara, houve também a dificuldade de você interpretar os textos jurídicos, né? O Gadamer tem um texto onde ele fala da dificuldade que os modernos tiveram de interpretar, de receber, né, o direito mais antigo. E hoje em dia, né, assim, é muito comum, né, quem tem alguma familiaridade com o direito, é muito comum você ouvir, né, enfim, se deparar com discussões em torno da chamada hermenêutica jurídica. Então nós temos, primeiro, uma hermenêutica teológica, né, que é a hermenêutica dedicada a interpretar a Bíblia, e posteriormente começa também a se configurar um outro tipo de hermenêutica chamada hermenêutica jurídica, né? Uhum. E, enfim, então, assim, e aí, assim, e logo depois, né, ou junto ainda com a hermenêutica jurídica, surgiu também um outro desafio, né, em relação à interpretação, que é o desafio de você pegar textos antigos, né, de uma língua que estava em processo, né, de morte, né, mas hoje é uma língua completamente morta, e em particular, eu estou pensando no latim, mas o grego, né, era esse tipo, estava nessa situação, de você receber textos clássicos e interpretar esses textos, né, a partir de uma língua que já não tinha mais, já não era mais uma língua amplamente falada, né, e aí você começa a se configurar um outro tipo de hermenêutica, além da hermenêutica teológica e hermenêutica jurídica, a chamada hermenêutica filológica. Então, assim, a hermenêutica está dividida em 3 campos, né? Uma hermenêutica dedicada à interpretação da Bíblia, uma hermenêutica dedicada à interpretação dos textos jurídicos e uma hermenêutica dedicada à interpretação dos textos clássicos, né? Dos textos antigos. E, no caso do Renascimento, propriamente, de recuperar o sentido desses textos, né? Porque, segundo o preconceito da época, né, foram textos que foram deturpados pela época anterior, o período medieval, né, em função de atender às demandas da igreja, e esse sentido precisava ser recuperado, hermenêutica filológica, portanto. E aí, posteriormente, surgiu um cara muito importante para a história da hermenêutica, tem um nome super fácil de pronunciar, né, o Friedrich Schleiermacher,
em sala de aula é muito engraçado, assim, porque eu costumo dizer que quem conseguir pronunciar esse nome com perfeição até o final do semestre está aprovado na disciplina. Então, o que o Schleiermacher fez, cara? Ele olhou para a situação da hermenêutica e falou, cara, vem cá, tem uma disciplina chamada hermenêutica, e ela está dividida, fatiada em 3 campos, pelo menos. Hermenêutica jurídica, hermenêutica teológica e hermenêutica clássica. Só que tem uma coisa estranha nessa história, porque apesar de todas elas, né, serem consideradas disciplinas distintas, todas são chamadas por um mesmo nome. E ele faz um trabalho que é importantíssimo para a hermenêutica, né, para a definição do perfil da hermenêutica no século XX, que é um trabalho de unificação de uma disciplina fragmentada. Ele diz assim, olha, a hermenêutica não é uma disciplina que ora interpreta um texto X, ora interpreta um texto Y, ora interpreta um texto Z. Né? A hermenêutica é simplesmente uma disciplina que interpreta, que tem como tarefa interpretar, seja lá qual for o texto. Uhum. Inclusive, ele faz uma coisa muito bacana, texto de jornal. Quando você está lendo um texto de jornal, um texto de revista, um folhetim, você está interpretando também, você está realizando um trabalho de interpretação. Então, assim, a hermenêutica ela entra em atividade toda vez que você se depara com um discurso e precisa decifrar o modo como certas ideias são encadeadas por uma determinada pessoa. E não só isso, ele diz, isso não vale não só para textos escritos, como até então era entendido. Né? A hermenêutica era basicamente um trabalho de interpretar textos registrados no papel. Isso acontece também, esse trabalho de decifração de sentido de discursos, quando você está conversando com alguém. Então ele faz uma coisa muito legal assim, pela hermenêutica, que é começar a ampliar o escopo da hermenêutica e principalmente unificar uma disciplina muito fragmentada. E ele praticamente assim, desenhou, né, o rosto da hermenêutica que viria depois no século XX. Né, com Heidegger e com Gadamer. Então, assim, logo depois do Schleiermacher, o Dilthey, o que ele fez? Ele entrou numa discussão com as ciências naturais, que as ciências humanas, elas estavam, assim, numa situação de buscar, né, elas estavam surgindo no século XIX, estavam numa situação de buscar adquirir um status de cientificidade, de serem consideradas ciências. E nesse desespero elas começaram a importar os métodos das ciências naturais e aplicar esses métodos às coisas humanas. E o Dilthey falou assim, olha cara, tem uma coisa errada aí, porque os métodos aplicados, né, nas ciências naturais, eles são adequados para as coisas naturais, não para as coisas humanas. Então é necessário pensar um método que seja adequado para a coisa específica que são estudadas nas ciências humanas, que é o ser humano. E ele começa a perguntar, cara, que método é esse? Né? E ele olha para o Schleiermacher e fala, olha ali, ele me deu a resposta. O método das ciências humanas é hermenêutica. Por quê? Porque qual é o trabalho fundamental das ciências humanas se não interpretar? Né? De que vive as ciências humanas se não da interpretação, da herança, da herança de certos textos, da interpretação desses textos e de legar esses textos de uma outra maneira para a geração seguinte? Né? Isso é feito na história, isso é feito na religião, isso é feito no direito, isso é feito em todo quanto é ciência, em qualquer ciência humana, sociologia, depois antropologia. Então, um grande trabalho assim, pelo qual essas ciências se desenvolvem é o trabalho de interpretação. E esse é o método, segundo o Dilthey, das ciências humanas. O Heidegger não é o Dilthey. E com a ajuda do Dilthey, que tinha uma sensibilidade histórica muito grande, né? Ele trabalhava muito com a ideia de história, né? O Heidegger começou a entender uma coisa, começou a entender que a nossa compreensão é estruturada previamente por certos preconceitos. Ele começa a trabalhar em cima dessa história da estrutura prévia da compreensão, etc., e abre espaço para que Gadamer entenda, né, que o problema da interpretação, o problema da compreensão, não é uma questão de método, como pensava o Dilthey. Né? O Heidegger coloca a compreensão e a interpretação como modos de ser, ou seja, nós somos aquilo que nós somos, né? O modo como nós somos, como nos comportamos e nos orientamos no mundo, tem como, digamos, um motorzinho, né? um elemento motriz, a interpretação. A gente lida com o mundo, primeiramente, interpretando e compreendendo o mundo. É um modo de ser a compreensão, e não exatamente o método, como pensava o Dilthey e também o Schleiermacher. Não é mais uma técnica que você aplica, um conjunto de técnicas que você aplica no sentido de tentar eliminar a dificuldade de interpretar um texto difícil. Né? E o Gadamer olha e fala, cara, isso aí, é isso aí mesmo. A hermenêutica, a compreensão não pode ser entendida como um método.
né? Ela é muito mais um modo de ser, e foi a partir daí que ele começou a construir alguma coisa chamada hermenêutica filosófica. Ou seja, a hermenêutica saiu de uma técnica com o Schleiermacher e com Dilthey, né, com um método de interpretação de textos difíceis, e passou a ser uma questão filosófica. E aí tem toda uma discussão do Gadamer com Habermas, né, em torno da suposta universalidade da compreensão, que foi instaurada por Heidegger. Né? A compreensão é um fenômeno universal, é uma atividade que toma o ser humano universalmente. Tudo que o ser humano faz, em qualquer experiência que ele empreenda na sua existência, é uma experiência de compreensão e de interpretação. Enfim, então assim, a hermenêutica ela começa a surgir como uma disciplina técnica, como uma técnica de interpretação de textos, e termina basicamente sua história como um problema universal, ou seja, como um problema filosófico, né? Uhum. E é mais ou menos isso, então, o que eu teria a dizer para tentar mostrar não só o que é hermenêutica, mas como é que ela se desenvolveu, como é que ela se constituiu como filosofia ao longo da história. Né? A resposta do Heine pegou e detonou um monte das perguntas que eu ia fazer, mas isso é pior para ele. Não, mas a gente pode especificar algumas questões. Eu estou dando um apanhado geral. Calma, deixa eu falar porque é pior para você. Quando a gente pega toda essa história da hermenêutica e desenvolve, a gente vai ver também a história do Ocidente sendo contada, né? Colocando Hermes no centro, né? Uhum. E você vai apontar justamente para essa ideia de que a gente tem que reconhecer nossos conceitos prévios, nossos preconceitos como parte do trabalho hermenêutico. Eu agora estou trabalhando muito com filosofia africana e o pessoal adora colocar Exu no lugar de Hermes, sabe? Olha só. E aí que tá. Muitos vão apontar para esse trabalho da hermenêutica intercultural. Como é que você vê isso? Como é que você já viu esse tipo de trabalho? Como é que você considera esse tipo de trabalho? Pois é, uma coisa assim, eu não conheço isso, assim, eu não sei, mas eu acho interessante a ideia, né? A hermenêutica, cara, de certa maneira, assim, o trabalho que ela realiza é um trabalho de interculturalidade. Por que eu digo isso, cara? Se a gente interpretar assim, diferentes culturas como relações em que uma cultura precisa se dirigir a um outro, né? Nessa relação, né, de eu que estou numa cultura A, tendo de me dirigir a um outro que se encontra numa cultura B, esse esforço de compreender o que outro e não eu, né, penso, é um esforço hermenêutico, assim, e está dentro do registro da hermenêutica filosófica. O Gadamer fala muito isso nos textos dele de hermenêutica, né? Que tem um componente ético por detrás que eu acho que pode, inclusive, te interessar, né? Porque eu acho que nessas questões relacionadas à interculturalidade, enfim, que discutem, né, o pensamento africano. Eu vi o podcast com o Juan, né, com Flor, e de vocês. Eu acho que a hermenêutica está dialogando com essas coisas também, né? Assim, então interpretar significa deixar que o outro diga ou que o outro apareça como outro e não como alguém que na verdade é aquilo que você quer que ele seja, né? Aquilo que você vê nele. E eu acho que isso pode estar dentro desse debate. Eu não sei, eu realmente não estou envolvido com essas questões, não leio, mas creio que a partir das coisas que eu já conversei com amigos, entre eles o Anderson Flor e outras pessoas também na faculdade de educação, eu acho que pode haver aí uma conversa, mas, claro, sempre cheio de polêmicas, dependendo de como a gente pode conduzir as questões que surgirem a partir dessa conversa. Eu, falando aqui como alguém que não é muito iniciado nos termos, né, da filosofia, que eu não tenho um estudo muito profundo desses termos, eu fico pensando assim, que você fala da hermenêutica como que ela foi evoluindo aí, no caso, e passou de ser uma interpretação estudo de interpretação de alguns casos para um estudo da interpretação no geral. E o que eu fico pensando é assim, quando que termina o trabalho? Porque quando você está interpretando, parece que você está gerando um outro vamos dizer assim, um outro texto, bem texto, né, um outro texto, né, vamos dizer, que também pode ser interpretado, né? Então, sim. Quando é que termina essa meta-interpretação?
Cara, isso que é bacana, assim, isso tem a ver com o modo como como Gadamer, né, acolhe e recebe o conceito de experiência do Hegel. O que é experiência para o Hegel, assim, de um modo bastante grosso modo? Para Hegel, cara, experiência, né, é o contato do sujeito com o objeto, né, de modo que desse contato, tanto o objeto quanto o sujeito saem transformados. Só que o Hegel, cara, ele tinha a pretensão, né, de fazer uma coisa, de acreditar, de pressupor, né, que a diferença entre sujeito e objeto poderia ser eliminada conforme essa relação entre sujeito e objeto fosse evoluindo ao longo da história, né, que é o que ele chama, e essa síntese, né, entre sujeito e objeto seria aquilo que ele chamava de espírito absoluto. Ou seja, isso culminava num fim, né? Ou seja, o sujeito que estranha o objeto que ele conhece, esse estranhamento já não existiria mais entre os dois a partir do momento em que houvesse essa síntese, né? O sujeito conheceria absolutamente o objeto não haveria mais nada no objeto que fosse estranho ao sujeito, né? E aí a síntese se completaria. Isso completaria esse trabalho de interpretação. O que o Gadamer faz? Cara, ele pega essa ideia de experiência que é muito bacana do Hegel, tá? Excelente, uma ideia muito boa. O que ele tira é a possibilidade da síntese. Fala assim, olha, cara, experiência, no sentido de experiência hermenêutica, é um trabalho infinito. Tanto que a ideia que Gadamer tem de linguagem é a ideia de linguagem como diálogo. E o diálogo é exatamente esse processo em que você troca com alguém, né, perguntas e respostas, e toda vez que esse processo é interrompido, ele só, na verdade, faz uma remissão à possibilidade de retomar esse processo lá na frente. A gente está batendo esse papo aqui agora, né? E aí, de repente, sei lá, o tempo acaba, né? A gente não tem mais condições de continuar a conversa, etc. Enfim, a gente tem que fazer outras coisas, a gente interrompe o diálogo, desliga aqui essa chamada e cada um vai tocar a sua vida. As questões que ficaram dessa conversa é como se fossem, assim, pendências, né? Depois, sei lá, de repente, numa Ampof, Marcos, quando eu te encontrar... que a gente se lembrar dessa entrevista, a gente pode se lembrar de novo de questões que surgiram aqui e de coisas que cada um de nós pensou nesse período, nesse tempo intermédio, né? E retomar de novo esse diálogo, num outro patamar, num outro nível. Ou seja, não há fim para essa experiência, não há fim para a experiência da interpretação. Para Gadamer, a experiência é eminentemente negativa. Né? Negativa porque ela não tem fim, ela está sempre em processo e não termina nunca, ela é completamente permanente, né? E isso eu acho é uma coisa admirável que eu gosto bastante da hermenêutica. Assim, eu gosto bastante da hermenêutica. Essa constante abertura, né? Ou seja, o sujeito que realmente é experiente, para Gadamer, ele diz isso em Verdade e Método, é aquele sujeito que é capaz de estar constantemente aberto para o novo, para a possibilidade de se defrontar com alguma coisa que ele não conhece, alguma coisa que ele ainda pode estranhar. Então vai por aí, assim, então não termina. Desse lado da abertura tudo é lindo, né? Mas aí, como é que você pega e fecha a ideia de universal, né? Porque a hermenêutica não abre mão dessa ideia de universalização, não é? Sim. Então, como é que a gente garante a perspectiva de uma interpretação que pretende ser universal, né? Isso acaba sendo um grande problema aí, porque você tem uma interpretação que não termina, mas mesmo assim ela pretende, né? Ela pretende ter alcançado um nível que garante esse tipo de universalidade, né? Eu acho até curioso, assim, é como se depois o pessoal pega o absoluto do Hegel e joga fora. Depois de Nietzsche você vai ter um monte de gente que não sabe terminar os livros, né? Então, muitos prometem segundos volumes, terceiros volumes e não conseguem terminar o jogo. Mas esse é o ponto aí que eu queria que você comentasse sobre como fica a questão do universal para a hermenêutica. Tá. Olha, Marcos, eu não acho, cara, que precisa de fazer distinções aqui, né? Eu não acho que essa proposta da hermenêutica ou essa pretensão da hermenêutica de se considerar como uma experiência completamente aberta seja contradita pela ideia de universalidade da experiência da compreensão. Por quê? O que o Gadamer quer dizer com universalidade da linguagem? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, uma frase famosa de Verdade e Método, uma sentença que deu o que falar, né, numa discussão com Habermas, sintetiza essa ideia. O Gadamer diz o seguinte, o ser que pode ser compreendido é a linguagem, ele diz.
E com essa sentença, com essa tese, ele sintetiza a universalidade da linguagem. O que ele quer dizer com isso, cara? A linguagem tem uma força especulativa, graças à qual tudo aquilo que é, ou seja, tudo aquilo que se manifesta de alguma maneira para mim, precisa se manifestar dentro daquilo que eu entendo por linguagem, tá? E por isso a linguagem é universal, ou seja, não há nada fora da linguagem. Tudo encontra de alguma maneira, tem que encontrar de alguma maneira uma expressão dentro da linguagem para aí sim você falar que você pode estar fazendo uma experiência de compreender isso com que você está se deparando, tá? A universalidade, ela significa abrangência, né? Ou seja, a experiência com a linguagem, ela é absolutamente abrangente. Isso não significa que ela não precise ser aberta, entende? Ou seja, não há nada que eu não faça no meu contato com o mundo que não passe pela mediação da linguagem. Por que eu falo de força especulativa quando eu falo de linguagem, né? É importante a gente trabalhar com a palavra speculum aí, né? Com a palavra especulativo aí. Ou seja, a linguagem tem o poder de refletir tudo aquilo que é. Tá? E eu acho que eu já cutuco um pouco o Hort, que eu sei que é um cara que você gosta. Embora o Hort gostasse muito do Gadamer, gostasse muito da hermenêutica, e terminasse a filosofia como espelho da natureza, apresentando a hermenêutica como uma alternativa à epistemologia, né? Mas assim, a força especulativa da linguagem está justamente nisso, assim, a capacidade da linguagem de refletir tudo aquilo que pode ser de alguma maneira, para a minha compreensão, tá? A minha capacidade de compreender o mundo. E sinceramente, assim, eu não vejo por que você acha que a universalidade possa comprometer a ideia de abertura, a pretensão da experiência hermenêutica de ser constantemente aberta. Eu não vejo como duas ideias dicotômicas, né? Eu posso muito bem falar de uma experiência abrangente, mas que está constantemente em processo de renovação. E é simplesmente isso, ou seja, as duas ideias são compatíveis, não acho que são logicamente incoerentes. Mas você quer... Eu tenho uma réplica? Uma réplica aí, Marcos? Não, eu acho interessante sim, porque a gente tem essa compreensão da linguagem em comum, que a necessidade de tomar a identificação entre ser e linguagem, né? Ser, tipo, o que pode ser dito é linguagem. Isso daí o Hort abraçou com toda força, né? Uhum. Só que esse é o ponto que você colocou, o ponto de diferença. Quando a pressuposição de um tipo de espelhamento de linguagem e mundo, sabe? Porque quando eu falei, por exemplo, de Exu, todas as relações não linguísticas ou vinculadas ao corpo estão pressupostas nesse tipo de aproximação com Exu, né? Sim, sim. E eu não sei se o horizonte cultural pode ser comensurável e se dentro desses horizontes cultural, dessa fusão de horizontes, a gente pode manter um tipo de universalidade. Isso é uma coisa assim que a gente precisa construir com o diálogo, né? Mas o diálogo não pode ser pressuposto, né? Então, a questão é até que ponto nós situamos nossa conversa, porque a conversação do Ocidente excluiu muita gente, né? E eu acho que aí a hermenêutica tem que fazer muitos filósofos africanos acham a hermenêutica a chave para pensar a própria filosofia africana, mas para fazer isso tem que desconstruir certas pretensões do discurso ocidental. Esse foi o meu comentário, esse foi só um comentário, a gente não tem questão não, porque assim a gente está fazendo hermenêutica. Você falou antes aí que a hermenêutica não seria um método. O que seria tratar a hermenêutica como um método e sem ser um método? Assim? Qual que é a diferença que seria? Pois essa é a diferença, cara, entre dois tipos de hermenêutica que o Gadamer considera como hermenêutica clássica e hermenêutica filosófica. A hermenêutica clássica entende, né, o trabalho de interpretação como um trabalho metódico. Como assim? Você tem um texto difícil diante de você. A hermenêutica clássica supunha, né, que é possível encontrar certas técnicas, né, que eu posso aplicar a esse trabalho de interpretação, e essas técnicas vão me ajudar a dissolver as dificuldades que eu tenho de compreender o texto. Tá? Como assim? Por exemplo, o Schleiermacher sugeria dois métodos diferentes, o método gramatical e o método divinatório, que não é exatamente um método, né? O método gramatical seria você interpretar um texto a partir do seu aspecto linguístico, né? Um recurso, né, importante para Schleiermacher era o tal da relação entre todo e partes,
Toda vez que você vai interpretar um texto, é sempre importante que você tente estabelecer, né, uma ideia geral do que aquilo que o texto vai dizer, e por meio das partes, tentar ir reconstruindo devagar essa ideia geral que você inicialmente construiu esse texto. Tá? E o método divinatório, cara, não é exatamente mas é quando a hermenêutica se torna uma arte, que é a capacidade, o talento que muitos intérpretes têm para interpretar bem certos autores, melhor até do que, em geral, os intérpretes, né, daqueles autores conseguem alcançar. Então, assim, pensava-se que era possível estabelecer técnicas para poder dissolver essa dificuldade de interpretar o texto. Com o Heidegger, cara, quando ele começa a entender a compreensão e a interpretação como modo de ser, ou seja, nós somos compreensão, nós somos interpretação, o Gadamer entendeu que a compreensão e a interpretação não poderia ser mais compreendido como técnica, né? É alguma coisa que nós, simplesmente por existirmos, já somos isso, né? Já somos interpretação, já somos compreensão. Nós existimos compreendendo, nós existimos interpretando, né? E ele elabora essa tese, inspirado, claro, na tradição de onde ele vem, inspirado em Dilthey, numa discussão forte com as ciências naturais. Porque qual é a pretensão das ciências naturais? É você estabelecer certos métodos, né, certos procedimentos que guiem o conhecimento e façam com que esse conhecimento seja elaborado de uma maneira exata, precisa e correta, de modo que a ciência seja capaz de prever como as coisas serão, sei lá, como a ciência faz, como a física faz, a química faz, como as coisas serão daqui a um certo período de tempo, né? O que vai acontecer se, né, as causas são essas, né, e as condições são essas, né? Quais são os efeitos que eu posso esperar dessas condições, né? E por meio de métodos empíricos, né, você consegue fazer essas previsões e dar ao seu conhecimento, né, uma certa exatidão. Com a compreensão, segundo Gadamer, cara, isso não é possível. Assim, você não pode metodizar a compreensão, você não pode orientar a compreensão de modo a você, uma vez aplicados, né, esses procedimentos, você ter a garantia de que você vai ter uma compreensão bem sucedida desse discurso, desse texto ou desse diálogo que você está tendo com uma pessoa. Isso porque, cara, segundo Gadamer, a compreensão ela tem características práticas, né, que são características muito similares da ação ética, né? A compreensão ela sempre só se resolve caso a caso. Ou seja, eu só posso saber, né, como compreender determinado discurso se eu, naquele momento e em determinadas circunstâncias, lidar com o discurso e enfrentar o discurso na sua dificuldade, né? Então, assim, não há regras, não há receita de bolo para você interpretar textos, né? E isso porque a compreensão, a própria experiência da compreensão não permite isso, né? E depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, se for o caso. Mas por isso a compreensão não pode ser encarada como método. E quais foram as grandes, assim, experiências, né, que o Gadamer encontrou na existência humana e que mostravam isso, né, essa característica? A compreensão, ele começa, a verdade, método falando disso, a compreensão da obra de arte. Não há receita de bolo para compreender uma obra de arte. A compreensão da história. Não há uma receita de bolo para compreender a história e prever o que vai acontecer na história humana daqui a sei lá quantos anos, né? São fenômenos que você não pode prever, né? Não são passíveis de previsão. E a própria linguagem também, né? Não pode ser metodizada, né? Não há métodos para aprender uma linguagem, né? Tanto que cada criança, né, quando começa a falar, ela começa a falar do seu jeito, né? Ela aprende por si mesma a falar, né? Então, linguagem, história e arte, né, são as três grandes experiências que contrariam a pretensão do método das ciências naturais de controlar tudo, no sentido de tentar prever tudo aquilo que ela se sente capaz de controlar. Agora o pessoal da semântica formal ficou totalmente arrepiado. Totalmente. A hermenêutica é completamente antiformal. Pois é. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que ajuda o nosso diálogo todo, pra gente aumentar a compreensão. O que significa falar em fusão de horizontes para a hermenêutica? Então, cara, fusão de horizontes, assim, primeiro
o importante para responder essa questão é entender o que significa horizonte, né? É uma ideia muito bacana, eu acho. Foi um conceito que veio da fenomenologia. E horizonte nada mais é, cara, do que, digamos, aquela área, né, limítrofe, que desenha o campo de visão até onde você consegue enxergar. Pensa, por exemplo, uma experiência qualquer, né? Você está aqui, sei lá, você está num campo aberto, né? E você olha ao seu redor, tem sempre um limite até onde você consegue enxergar, né? Para além do qual, né, a tua visão não alcança mais. E esse limite, essa área, né, até onde você consegue enxergar, é o que Gadamer chama de horizonte. Isso vale, claro, não só para experiência. Eu estou fazendo uma analogia com a experiência sensível, né, com a visão, né, propriamente, mas o horizonte é um conceito que procura designar esse limite da compreensão de uma pessoa. Tem coisas que eu sou capaz de compreender e tem outras coisas que eu não sou capaz de compreender, que estão fora do meu horizonte de compreensão. E o horizonte tem por propósito, né, apontar para esse aspecto, né? A compreensão, né, é limitada. Ela tem uma área específica, né, até onde ela consegue ir. E a fusão de horizontes, cara, é aquilo que acontece toda vez que eu me proponho interpretar alguém diferente de mim. Por exemplo, agora, a gente está conversando aqui, né? E nessa conversa, o que está ocorrendo agora é uma fusão de horizontes. O Marcos, né, tem um horizonte de compreensão, né, a partir do qual ele enxerga o mundo, tá? Assim, com as referências que ele tem, com todo o histórico de vida que ele tem. Você, Murilo, né, tem outro horizonte a partir do qual, né, e dentro do qual você se orienta no mundo, e eu tenho meu horizonte, né, um horizonte limítrofe, um horizonte limitado, a partir do qual eu me movimento no mundo. E nessa nossa conversa, né, os nossos horizontes se fundem, né, e eles começam a entrar numa relação de intermediação de um com o outro, né, que é esse diálogo que a gente está travando aqui agora, né, com as nossas diferenças e os nossos pontos em comum. Isso acontece quando a gente, como eu disse agora, né, usando esse exemplo, né, quando você conversa com alguém, e isso acontece também quando você interpreta um texto, né? O autor do texto que vem da tradição, ele vem, né, dentro de um horizonte delimitado, ou seja, com uma visão de mundo delimitada, com a qual o seu horizonte de mundo se funde, né, com o qual o seu horizonte de mundo se funde, e aí se dá a interpretação. E a tradição toda é assim, a transmissão, né, daquilo que uma geração pensa, né, para aquilo que a geração que vem a seguir, né, pode pensar, se dá por meio dessas fusões de horizontes. Então, por isso que eu acho, Marcos, que esse debate intercultural, assim, não vejo como a hermenêutica como contrariando ou contradizendo a ideia de interculturalidade. O Gadamer mesmo, inclusive, diferentemente do Heidegger, era um cara que dialogava com muita gente, assim, com todo mundo, né? Cara muito aberto, assim, ao diálogo. Eu acho que esse espírito do Gadamer, eu acho que reflete na pessoa do Gadamer o próprio espírito da hermenêutica, né? Eu concordo totalmente. Eu acho que a hermenêutica tem toda essa pegada intercultural. Mas uma coisa que me preocupa praticamente, na prática aqui já, né, é quando a gente pressupõe a fusão de horizontes e pressupõe o diálogo e, na verdade, tem um debate, né? Então, isso pode acontecer e isso talvez seja um grande problema, assim, quando você está deixando o outro falar ou quando você está pressupondo. Esse é um problema, assim, na prática, quando você lida com culturas diferentes. Sem dúvida, sem dúvida. E por isso que a hermenêutica, cara, acabou se propondo, se apresentando como filosofia prática, porque dentro da discussão, da compreensão dessa fusão de horizontes, há um problema ético gravíssimo, né? E tanto é que, né, em várias passagens o Gadamer fala dessa coisa da necessidade de se abrir para o ponto de vista do outro, de deixar o ponto de vista do outro valer na sua objetividade, ele diz, né? Cara, para fazer isso é preciso um esforço ético e não cognitivo muito grande, né? Então, assim, me interessa a hermenêutica, um dos meus interesses pela hermenêutica é exatamente esse. Na hermenêutica não é um tipo de investigação meramente teórica como muitas filosofias, né? Você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Pretendem ser, né? Tipo filosofia da linguagem, filosofia da ciência, né? A hermenêutica, ela tem no centro da sua discussão um problema ético muito sério,
né? E por isso eu acho bacana quando você traz à tona esse debate intercultural, né? Isso também é uma questão que me interessa, que tem a ver com essa coisa de você deixar o outro ser outro, e não você mesmo, né? E não fazer com que o outro seja simplesmente um reflexo do que você é, né? E é uma preocupação muito forte para a hermenêutica, e é uma preocupação eminentemente prática. Não é uma preocupação puramente teórica, é uma preocupação prática. E o meu interesse na hermenêutica tem se tornado cada vez maior nesse sentido, né? De ver os elementos éticos dentro do problema da compreensão. Você tinha falado aí de coisas que aparecem como problemas para a hermenêutica, aí, que seria linguagem, história, arte. Aí eu queria tocar em um deles aí, que eu acho que da linguagem já falou alguma coisa. Mas qual é o importante da arte para a hermenêutica filosófica? Então, cara, a arte, a grande importância da arte para a hermenêutica filosófica, primeiramente, né, aparece porque a arte é uma dessas experiências que não podem ser metodizadas. Não há receita de bolo para interpretar uma obra de arte. E eu acho que a grande contribuição, né, que o Gadamer consegue colher dessa tentativa de entrar dentro da experiência da obra de arte é o conceito de jogo, né, que é um conceito que eu gosto bastante, né, na hermenêutica, né, e que, segundo ele, né, compõe ou constitui a estrutura mesmo da experiência com uma obra de arte. E quando ele fala de obra de arte, aí, ele tem alguns exemplos específicos da arte, né, em vista. Em particular o teatro, tá? E também, o que eu me lembro agora dos exemplos que ele cita, a música. E por que o jogo, cara, é importante para Gadamer nessa tentativa, né, de lidar com essa difícil experiência que é a experiência de você entender uma obra de arte? Ao contrário, aliás, do Heidegger, que é um cara super conservador, né? O Heidegger tem um texto dele onde ele fala super mal da obra de arte moderna. O Gadamer, pelo contrário, é um cara... Assim, o Heidegger escreveu isso em 1900 e início do século 1920 alguma coisa, eu acho, né? Não, 20 alguma coisa, perdão, 30, 40, já era 40, década de 40. E olhando por obras como o Dadaísmo, por exemplo, né, e torcendo o bigode, né, o Heidegger, achando aquilo assim, né, horroroso. E o Gadamer não, um cara super interessado, né, nos movimentos na época contemporâneos da obra de arte, tentando entender o que estava acontecendo. E isso, cara, o que está em questão aí assim, para ele, né, a estrutura, o elemento estrutural, né, que desenha, né, essa experiência com a obra de arte é a ideia do jogo. E o que é o jogo para Gadamer, cara? Ele vai até os filósofos da arte como o Kant e o Schiller e procura ver como é que esses caras começaram o conceito de jogo. E para ambos, né, jogo para eles era um fenômeno da consciência do ser humano, tá? Como assim? Para Kant, cara, é uma espécie de namorico, né, entre a imaginação e o entendimento, né? Eu me deparo com uma coisa bonita, tenho aquela sensação agradável, né, de estar diante de uma coisa bonita, e o Kant tenta explicar, cara, de onde vem essa sensação de agradável, né? Toda vez que eu me deparo com alguma coisa que eu considero bela. E aí ele começa a investigar as faculdades do ser humano, pensa, cara, o ser humano é dotado de uma faculdade chamada entendimento, de uma outra faculdade chamada imaginação. E o que acontece quando eu me deparo com uma coisa bonita é que ela me afeta de tal maneira que essas faculdades cognitivas começam a namorar uma com a outra, né? Começam a entrar em harmonia, a imaginação e o entendimento. E é essa harmonia que gera em mim essa sensação de agradável, né, quando eu me deparo com uma coisa bonita. E é isso que ele chama de jogo, é essa harmonia entre essas duas faculdades, o Kant. Ou seja, é um fenômeno que acontece na consciência de quem experimenta uma obra de arte. E o Schiller faz uma coisa muito parecida, só que ele fala em termos de impulso já, né, já sendo influenciado pelo romantismo, né? Então assim, nós temos o impulso formal e o impulso sensível. Quando eu me deparo diante de uma coisa bela, esses dois impulsos combinam entre si, eles harmonizam entre si, né? E essa harmonização é o que ele chama também de jogo, né? E por serem impulsos, claro, né, são fenômenos subjetivos, fenômenos da consciência. E o Gadamer diz que, cara, o jogo não é um fenômeno da consciência. O jogo é um fenômeno, cara, que acontece na relação de uma coisa com outra. E como é que ele prova isso? Pensem em usos metafóricos da palavra jogo. Pensem, por exemplo, em momentos em que a gente usa a palavra jogo, e ele pega uns exemplos, acho que deve ter mais sentido no alemão, né, do que no português, mas eu acho que dá para ter, mesmo traduzindo essas expressões, dá para entender o que o Gadamer quer dizer. Essas expressões metafóricas, né, da palavra jogo, como jogo das ondas, tá? Jogo das moscas, jogo das luzes, são 3 exemplos aí que a gente poderia
trabalhar com eles. São exemplos em que você não tem nenhum sujeito consciente, nenhum sujeito dotado de consciência. A mosca não é dotada de consciência humana, tá? Pelo menos consciência humana, porque o Kant e o Schiller estão falando de consciência humana, né? Eles encerravam o conceito de jogo, né, dentro daquilo que a consciência humana pode experimentar. Então, moscas, né, não são dotadas de consciência humana, muito menos ondas do mar, né? E menos ainda luzes, né? Jogo de luzes. Sei lá, pensa num palco num teatro, né? Ou numa apresentação musical, num espetáculo de jazz, né? Tá o iluminador lá, né? Tá lá o pessoal improvisando, né? E mandando ver na bateria, no baixo, no saxofone, e os caras, né, tentando fazer com que as luzes expressem, né, aquela euforia musical. Então, nesses casos, você fala de jogo, você reconhece a presença do jogo ali, né, de alguma coisa que a gente gostaria de chamar de jogo, e, no entanto, você não tem a manifestação da consciência. E o Gadamer diz, cara, esses exemplos, né, do uso metafórico da palavra jogo são reveladores do que o jogo é. E o que a gente pode depreender desses exemplos? Cara, o que o jogo é? Vamos pensar no joguinho das moscas, tá? Pegar só um exemplo. O que as moscas fazem em torno, por exemplo, de uma lâmpada? Elas ficam lá voando, assim, né, enlouquecidamente, bem próximas da outra, num movimento bastante bagunçado em torno da lâmpada, né, dentro de um espaço fechado. Então, assim, primeiro, o jogo, cara, é um movimento de vai e vem. Né? Essa é uma primeira característica do jogo. Né? As ondas é a mesma coisa. As ondas, como diz o Lulu Santos, né? As ondas vão e vêm, né? E vão e são como o tempo, uma coisa assim, né? Que ele diz naquela música. As ondas vão e vêm, ou seja, um movimento de vai e vem. E as luzes também fazem a mesma coisa, né? Num jogo de luzes, num palco, num espetáculo musical. Então, a primeira característica do jogo que aparece, que esses exemplos nos dão, né? É que o jogo é um vai e vem de certas coisas. E um vai e vem de certas coisas que como que se faz por si mesmo, tá? As mosquinhas, como estão em volta da lâmpada ali, né, voando em volta da lâmpada, elas não obedecem nenhuma finalidade específica, elas não têm um propósito, elas simplesmente se movimentam em volta da lâmpada, em volta da lâmpada. As ondas é a mesma coisa, elas simplesmente vão e vêm, né, sem uma finalidade específica. E o jogo das luzes também. Né? Ou seja, elas se dão dentro de um espaço fechado sem uma finalidade específica no movimento de vai e vem. E mais, tem uma coisa muito bacana que o Gadamer diz, né? Que é o seguinte, que cada um, né, dos elementos que contribuem para o movimento conjunto do jogo, eles meio que são jogados por esse movimento do jogo, muito mais do que jogam esse movimento. Ou seja, quando eu jogo alguma coisa, isso fica mais claro, eu acho, quando a gente pensa em jogos que a gente joga, né, como o jogo de cartas, por exemplo. Quando você joga um jogo, a gente tende a pensar que somos nós que conduzimos o movimento do jogo. Gadamer diz, é um erro. Eu sou muito mais conduzido, sou mais jogado pelo movimento do jogo do que propriamente comando esses movimentos que o jogo propõe. Como assim? Pense no jogo de cartas. Tanto melhor uma pessoa joga um jogo de cartas, quanto mais imersa ela estiver no movimento mesmo que o jogo de cartas exige que ela faça. Ela está com as cartas na mão. Uma pessoa que joga bem o jogo de cartas, ela mal pensa naquilo que ela faz. O jogo exige dela que ela empreenda cada um daqueles lances. E quanto mais ela consegue fazer isso, melhor ela joga. Um jogador de futebol, por exemplo, quando joga bem futebol, né? Ele é um cara... Por que a gente admira, por exemplo, um craque de futebol? Porque é aquele cara que, quando joga, como os comentaristas dizem, parece fácil jogar futebol. Ou seja, ele se deixa levar pelo movimento que o jogo pede que ele faça no jogo. E quando você pergunta pra ele, cara, como é que você fez aquilo? Ele diz, não sei. Eu já vi o Neymar falando isso. Como é que você fez aquilo? Eu não sei. Surgiu, veio. Ou seja, não parece que veio dele. Parece que o jogo exigiu que ele fizesse aquele movimento e ele correspondeu. E por isso ele é um craque, por isso ele joga bem. Ou seja, o Gadamer diz, jogar é um ser jogado. Eu sou jogado pelo jogo, muito mais do que o jogo. Eu não estou no comando do jogo, eu sou comandado pelo movimento do jogo. E quanto mais imerso eu me encontro no jogo, mais bem eu jogo o jogo. Eu acho que qualquer pessoa que realmente jogou algum jogo sabe do que eu estou falando. Assim, quanto mais bem uma pessoa joga, mais imersa ela se encontra no movimento do jogo e menos sob o comando do jogo ela se encontra. Eu acho muito bacana essa ideia. E o Gadamer acha que isso acontece... Esse tipo de movimento é um movimento que acontece numa obra de arte. No teatro, cara, quanto mais você... Ou no cinema, se vocês quiserem... Eu gosto muito do exemplo do cinema.
Uma pessoa o crítico de cinema, por exemplo, né, que olha o cinema, que procura se distanciar do cinema, não experimenta o filme verdadeiramente. Por que a sala é fechada? Por que a sala é escura? Né? Por que perturba tanto quando uma pessoa usa um celular do seu lado? Porque ela te tira daquele movimento. E quanto mais você experimenta o filme, mais você imerge no filme. E mais você se deixa levar. E por isso é gostoso jogar. E por isso é gostoso ir para um teatro. Por isso é gostoso ir a uma sessão de cinema. Porque são momentos em que você se deixa levar por um movimento que não é você que está no comando. Entende? E isso para ele assim, revela algo revelador na experiência da obra de arte, em particular no teatro e na música. A música é a mesma coisa. Quanto mais bem eu ouço uma música, mais eu me deixo levar pelo movimento que a música gera, né, por meio dos tons e da melodia e do ritmo da música. Né? Enfim, e por aí. Por isso a arte pro Gadamer é importante, porque esse elemento jogo, né, que aparece na obra de arte vai ser fundamental para tanto ele pensar a história como também a linguagem. Né? E a ideia do jogo é estrutural naquilo que ele entende por compreensão. A compreensão é ela própria um movimento de jogo. Né? É isso. Eu acho interessante essa sua compreensão da hermenêutica como filosofia prática, né? O Hort mesmo, quando ele coloca a hermenêutica lá no final de Filosofia e Espelho da Natureza, ele parece estar colocando a hermenêutica como uma alternativa à epistemologia, e logo ele muda de ideia. Ele fala assim, se eu colocar a hermenêutica aqui, eu vou continuar mantendo a máquina epistemológica funcionando enquanto eu quero desfazê-la, né? Sim. Então, existem interpretações que colocam a hermenêutica como uma teoria do conhecimento. Quando você fala que ela é uma filosofia prática, você se afasta dessa interpretação? O que significa chamar de filosofia prática? Sem dúvida nenhuma. Me afasto totalmente, faço questão de me afastar. Cara, assim, eu nunca chamaria a hermenêutica como teoria do conhecimento, pelo menos a partir daquilo que eu conheço de teoria do conhecimento, né? Estudei alguma coisa sobre teoria do conhecimento, a hermenêutica, eu jamais chamaria a hermenêutica de teoria do conhecimento. Quando eu falo que a hermenêutica, na verdade eu não, mas o Gadamer, né, defende que a hermenêutica é filosofia prática, ele procura explorar e se aprofundar em alguns aspectos que eu já trouxe à tona aqui na nossa conversa, né, que são os elementos éticos que aparecem no conceito de compreensão. O Gadamer, cara, quando ele se propõe, né, a pensar a hermenêutica como filosofia prática, ele parte de alguns princípios, tá? E o primeiro deles, creio eu, é uma pressuposição de Aristóteles. Que pressuposição é essa? Uma pressuposição que aparece, cara, de modo muito vago, assim, na Ética Nicômacos. Nela, logo no número 1, eu acho, da Ética Nicômacos, o Aristóteles diz o seguinte: olha, eu estou começando uma investigação, né, fala isso para o leitor, né, Aristóteles, da qual você, leitor, e eu também, não podemos exigir exatidão. Como, por exemplo, você pode exigir exatidão de um matemático. Né? E por que eu não posso exigir exatidão da ética? Porque a coisa investigada pela ética, ou seja, a ação, ela é vaga e variada, vaga e diversa. Ela tem essa natureza. O que eu quero dizer com isso, cara? Qual é a pressuposição em jogo aí nessas considerações iniciais do Aristóteles na Ética Nicômacos? É o fato de que o perfil da investigação filosófica é determinado pela natureza da coisa que essa investigação filosófica se propõe a investigar. Se a coisa tem uma natureza variada e vaga, a investigação também terá uma natureza variada e vaga. Se a coisa admite exatidão, né, se ela é algo de natureza exata e precisa, o conhecimento dela extraído também será exato e preciso. O melhor exemplo que eu dou é matemática. A matemática só é exata porque os números permitem essa exatidão. Bom, o Gadamer faz a mesma coisa com a hermenêutica. Ele olha para a hermenêutica enquanto investigação e olha para a coisa que a hermenêutica investiga. Ele fala, cara, a coisa que a hermenêutica investiga é tão vaga e variada como a ação prática, como a ação ética. Tão difícil de ser discernida e tão difícil de ser dominada como a ação ética. Ele fala logo, né? Assim, o perfil dessa teoria que eu estou desenhando aqui, que eu chamo de hermenêutica filosófica, é muito semelhante ao perfil dessa teoria que Aristóteles chamou de ética. O perfil das duas teorias são muito parecidos. E por isso, né, a hermenêutica, né, ela deve ser considerada a filosofia prática, porque a compreensão é muito semelhante à ação. Por quê? Porque a compreensão ela só pode ser resolvida caso a caso. Ninguém pode compreender um texto sem se
envolver com o texto, sem lidar com o texto, sem abrir o livro, começar a ler e se encontrar em situação com o texto, tá? Estar em situação com o texto. Você precisa praticar o exercício da interpretação para poder começar a compreender. Né? Isso só se dá caso a caso. Né? Eu não posso compreender o texto antes de pegá-lo na prateleira, eu não posso compreender o que você tem a me dizer antes de me falar alguma coisa. E essas coisas só são resolvidas caso a caso, assim como a ação. Não há uma regra prévia, né, que possa determinar, né, como eu devo compreender aquele texto e aonde eu vou chegar com aquele texto. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, assim como a ação, né, a compreensão também não tem os caracteres que um conhecimento técnico, um artifício tem. Né? O Gadamer aqui faz uma comparação, né, ele se vale muito também, né, da comparação entre ética e conhecimento produtivo, né, que é esse conhecimento que o marceneiro tem, né, esse conhecimento técnico que você tem para produzir alguma coisa. Né? O marceneiro tem um conhecimento, digamos, uma teoria, né, sobre como produzir uma mesa. Ele vai e aplica, né, esse conhecimento, né, aos matérias-primas que ele utiliza, e graças, né, a esse conhecimento ele consegue chegar a um bom resultado, ele consegue produzir a mesa. Com a ética você não consegue fazer isso. E com a hermenêutica também não. Né? Você não consegue, né, produzir um conhecimento técnico de tal maneira que você possa adquirir, por meio desse conhecimento, uma interpretação bem-sucedida, assim como eu consigo ser bem-sucedido na produção de uma mesa. Né? Então essa diferença entre a ética, né, e o conhecimento técnico é muito semelhante, pode ser, né, transposto para a hermenêutica. A hermenêutica também não é um conhecimento técnico, assim a ética também não é um conhecimento técnico. Então, assim, dada essa semelhança da compreensão com a ação, né, essas duas coisas, né, são muito semelhantes entre si, Gadamer se considerou suficientemente justificado para considerar a hermenêutica como filosofia prática. E ele começa a discutir algumas coisas em relação, por exemplo, à ética, né, numa sociedade técnica como a nossa, né, uma sociedade em que tudo, né, deve ser padronizado, né, a gente deve evitar riscos. Os textos dele sobre educação falam disso, né, quando para ele a educação é eminentemente correr risco, né, você só aprende correndo risco, aprende errando, né, como é que você pode pensar saudavelmente a educação numa época em que as pessoas querem evitar riscos, querem prever tudo, querem garantir seus ganhos, né, querem garantir resultados, etc, etc. Então ele começa a entrar nessa discussão, né, problematizando, né, o tipo de ser humano que tem sido formado, né, no século XX e XXI, né, a partir da hermenêutica, né, a partir desse viés prático da hermenêutica. E aí essas são questões, né, que não são questões de teoria do conhecimento, são questões práticas, são questões relacionadas a o que nós podemos fazer, né, e o que podemos esperar daquilo que nós estamos fazendo de nós mesmos, né, enquanto seres que vivem uns com os outros, que precisam lidar uns com os outros, que precisam agir, que precisam tomar decisões sobre o que fazer com o mundo. Né. Uma questão que começa a aparecer muito também, né, no texto de Gadamer são as questões ambientais, né, de como, né, a gente está destruindo a natureza, né, com esse progressivo domínio da ciência sobre a natureza, né, e que tipo de fim a gente vai dar nisso. Né, é uma questão prática, não é uma questão de teoria do conhecimento. Né. Enfim, então ele começa a se enveredar para essas questões, né, começa inspirado pela ética de Aristóteles, começa a se enveredar para essas questões. Em algum ponto da fala, eu não lembro bem o contexto, que você citou passando assim, que alguém dizia que alguém poderia interpretar bem ou interpretar mal alguma coisa. Eu acho que isso tem um pouco a ver com aquela questão de você tratar de universalidades também. Tem como, dentro da hermenêutica, você dizer o que é uma boa interpretação, o que é uma má interpretação? Isso seria em relação a quê? Exato, cara, excelente questão, cara. Justamente porque a hermenêutica filosófica, né, a hermenêutica de Gadamer não se propõe como uma técnica, né? Ela não tem, ela fala assim, o Gadamer diz, não me interessa orientar a compreensão. E se não interessa ele orientar a compreensão, cara, não há como não há um critério prévio para você dizer, não, essa interpretação é boa, essa interpretação é ruim. Isso é bacana, tem a ver com a abertura, Marcos, né, da hermenêutica. Né? Não há um critério prévio. Quando a hermenêutica se pretende ser uma técnica, se constituir como uma técnica, aí ela começa a entrar nessas questões. Boa interpretação é isso, má interpretação é aquilo.
porque essa, né, é uma boa aplicação dessa técnica, essa é uma má aplicação dessa técnica. Assim como um marceneiro que vai produzir uma mesa, né, ele produz mal uma mesa, por quê? Porque ele aplicou mal as técnicas da marcenaria, né? E com isso, com hermenêutica, não dá para fazer isso. Tem uma historinha do Gadamer. O Gadamer e o Hort eram muito amigos, né? Sim, era o muito Gadamer foi assistir um curso do Hort. E justamente quando o Hort estava dando aula sobre o Gadamer. Eita, aí o Gadamer no pulo, né? Aí o Hort foi explicando o que o Gadamer queria dizer, né? E o Gadamer no final da aula, naquele inglês que não era inglês, tipo, era melhor que o meu, mas era um inglês meio fraco. Aquele inglês germânico, né? Ele, não é isso, Hort, não é isso, Hort. Não é isso que eu quis dizer. Mas o Hort falou assim, mas é isso que você deveria ter dito. Pois é, o Hort teve uma atitude, creio eu, super hermenêutica, e o Gadamer também, cara. Veja bem, o fato de não haver, né, um critério para que decida o que é uma boa, o que é uma má interpretação, não significa que, por exemplo, o Gadamer, diante do Hort, não possa dizer, olha, cara, discordo da sua interpretação de mim mesmo. Assim, uma vez que você produz um texto, esse texto está no mundo, né, e você também se torna o intérprete dele. É uma tese, inclusive, que eu defendo. Eu não estou nem falando mais de Gadamer agora. Sou eu, Haile Bach, que estou defendendo esse ponto de vista. Defendo isso na minha tese. Porque assim, eu critico o Gadamer, né, e me defendo muito dessas críticas que se faz. Né, você deve estar muito acostumado a ouvir essas coisas. Né, eu participei do GT de hermenêutica, né, vocês citaram aí no começo me apresentando. E lá eu sofri pra caramba, porque as pessoas... você interpretou mal o Gadamer, né, porque faltou ler tal e tal coisa. Faltou ler tal e tal outra coisa. Assim, num debate, né, sobre como interpretar um texto, embora não haja esses critérios, né, isso não quer dizer que a interpretação pode ser qualquer coisa. O que pode ser decidido sobre como interpretar o texto é o debate que vai decidir. E, de novo, abertura, diálogo, né? Não há critérios prévios? Então é o tal Deus dará? Não. Assim, o debate vai decidir isso, né? A posição de argumentos pode decidir isso. Voltando ao exemplo do Gadamer e do Hort, né? O Gadamer então se contradisse ao dizer que o Hort interpretou mal ele próprio, o Gadamer? Não acho. Assim, a partir do momento em que o Gadamer escreve um texto, o Gadamer também é um intérprete desse texto. Ele também tem o direito de dizer, olha, cara, esse texto diz isso, não aquilo. Por que não? Né? E o Hort, muito bem, muito inteligentemente, como ele era muito inteligente. Se tem alguém na filosofia, entre aspas, analítica, não sei nem se o Hort é um filósofo analítico, né, que vale a pena ler, para mim é o Hort, sabe? Assim, um cara fantástico, eu acho. E o Hort, assim, ele tem toda a razão de dizer, olha, tudo bem, você não foda de mim, mas eu acho que você deveria ter dito isso, né, com um espírito muito hermenêutico. Né? E eu acho que nenhum nem outro estava errado. Né? Nem Gadamer nem Hort estavam errados em se posicionar dessa maneira em relação ao texto do Gadamer. Embora o Gadamer fosse o autor do texto. Mas ser o autor do texto não significa que ele seja dono do texto. O que ele tem é uma prerrogativa em relação à interpretação de sentido daquele texto. Ele se torna mais um autor daquele texto. Assim como Wittgenstein foi, autor de suas próprias obras. Né? Ele olhou para o Tractatus e falou, cara, eu não reconheço aquele autor daquela obra. Né? Assim, ele falando dele mesmo. Né? Eu discordo de mim mesmo, claro. Isso pode ser possível. Bom, tem uma outra pergunta que eu estava pensando aqui também, nesse sentido da aproximação cultural e traduções e interpretações. Eu acho que tem um exemplo que ilustra um pouco dos problemas que acontecem isso, que é, por exemplo, aqui em Goiás, principalmente, isso é muito comum, a gente tem a Avenida Anhanguera, as coisas da Anhanguera, que Anhanguera é uma palavra indígena que é traduzida pro português como diabo velho, sendo que esse conceito de diabo não seria a mesma coisa de que o índio queria dizer, né? Ou o Exu, sim, por exemplo, traduzido como um demônio. Perfeito. Aí eu acho que tem algumas coisas assim que, sei lá, não tem como você falar que interpretar bem ou interpretar mal, mas dá pra reconhecer que pelo menos é um problema ali, né? Tem toda a razão, cara. Excelente colocação, assim. E aí tem um problema ético, né? De fato, assim, você não tem um critério, né, assim, rígido e rigoroso para definir o que é uma boa e o que é uma má interpretação. Excelente. Mas o Gadamer diz isso. Ele fala assim, cara, agora isso não significa que toda interpretação é possível, né? Assim, existe alguma coisa, né, que está ali, né, me chamando, né, através do texto. Então, assim, eu não posso, por exemplo, ler um texto do Marcos, né, cara, e, sei lá, o Marcos, sei lá, escreve um artigo contra o imperialismo
na África. Né? E aí eu pego o texto e falo, não, quer saber de uma coisa? Não existe critérios para uma boa ou má interpretação, e eu vou achar que o Marcos defendeu sim, na verdade, o contrário do que ele defendeu. Né? Que, na verdade, está defendendo o imperialismo sobre a África. Pô, não dá para fazer isso, entende? Há limites para isso. Agora, apesar de haver esses limites, eles são turvos, né? Assim, é difícil de você definir quais são esses limites exatamente. E exemplos muito claros como esse que você colocou são exemplos em que o Gadamer, aí aparece o componente ético da hermenêutica, né? Em que o Gadamer claramente diria, eu falei assim, olha, esse é um exemplo clássico em que o outro é atropelado completamente, né? Que é uma questão que preocupa o Marcos, né? Que é a questão da colonização da cultura alheia, né? De você passar por cima, né, do outro, né, enquanto outro, e simplesmente enxertar os seus conceitos no modo como ele vê o mundo, né? Interpretar Exu como o diabo, né? Eu estava outro dia ouvindo um programa boníssimo, cara, de uma rádio aqui do Distrito Federal, a Cultura FM, chama Barracão. E é um programa de 2 horas dedicado só a culturas tradicionais. E a última, né, o último programa foi a cultura africana. Né? Então, música africana o tempo inteiro, eles falando né, da religião africana, né, enfim, dos orixás. Excelente, assim, muito bom. E você falando de Exu, pensei nisso, assim, né, eu lembrei disso, eu estava ouvindo, as pessoas chamam o Exu de diabo, né? Que absurdo, né, cara? É um exemplo ético, né? Do componente ético da hermenêutica em que o outro é atropelado, né, pelo processo colonizador de compreensão da cultura dele. Isso é uma questão prática, não é uma questão de teoria do conhecimento. Eu acho que o problema da hermenêutica é esse, deixar a gente vai... é infindável. Mas aí, quando eu vi o Heine falando, me veio nos exemplos que ele deu de atropelar, eu falei que o limite da interpretação está no trânsito. Se você não tiver uma boa hermenêutica nas placas, você vai ter um problema sério. Tem limites muito práticos, né? Exatamente. E o componente é o quê? A ação ética, né, cara? É ação ética. Assim, a compreensão está carregada de ação ética, totalmente. Comprometimento ético, né? No ato de compreender é enorme. Uhum. Podemos ir lá para as 3 perguntinhas? Vamos. É que a gente tá com a proposta aqui de sempre fazer as 3 perguntas para os mesmos... As 3 mesmas perguntas para todos os convidados aqui. Depois a gente fazer um compilado quando tiver juntado algumas já. A primeira pergunta é: o que é filosofia? Bom, filosofia para mim é eminentemente uma atitude perante o mundo. Assim, é um modo de vida. Filosofia não é uma profissão. Filosofia, se for encarada como profissão, como dizia o Schopenhauer, como um carpão, né, isso implica a destruição total da filosofia. Filosofia é uma atitude perante o mundo, é uma escolha de vida, é o modo como você vai conduzir a sua existência. Uhum. Qual é a filósofa ou filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? O que mais me impressionou, eu conheço alguns, assim, pessoalmente, né, que eu poderia considerar como filósofo, né, eu conheço alguns. Eu tenho um grande amigo que me impressiona bastante, que foi o Ilan Ben-Suzan, um professor aqui da Universidade de Brasília, um grande amigo meu, e para ele me impressiona muito como filósofo. E qual é a sua filósofa ou filósofo favorito? Filósofa favorito? Minha filósofa favorita é Hannah Arendt. Primeiro pelo modo como ela escreve, assim, ela escreve de uma maneira linda. Eu já vi falar que ela não falava bem o inglês, eu acho lindo os textos dela, inclusive em inglês. Né, tem um estilo lindíssimo, tem uma maneira de pensar ensaística super intuitiva, né, ela, ao contrário de um cara como Heidegger, né, que é um cara extremamente sistemático, não deixa espaço para o leitor respirar. O texto dela é só respiro, assim, ela te diz coisas que você pode mesmo por você mesmo pensar, né, e te sugere muitas coisas, enfim, e tem uma agudeza de espírito, de leitura da história impressionante, assim, é raríssimo de enxergar. Uma pessoa com uma lucidez assim, quanto a como pensar a política, né, para além de dicotomias como esquerda e direita, né, é impressionante, admirável, assim, uma mulher admirável. Bom, acho que a gente já pode partir para a parte das indicações. Heidi, trouxe alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes? Sobre hermenêutica? Pode ser sobre hermenêutica, pode ser outros assuntos também, pode ser filmes, pode ser livros, o que você quiser indicar. Uhum. Olha, aí vocês me pegaram um pouco de surpresa, assim. Em termos de livros, cara, o que eu indicaria, assim, sobre hermenêutica para ler é Verdade e Método, assim, não tem outra saída, né?
Agora, filmes, eu acho que qualquer filme assim, tem sempre em questão, né, um problema hermenêutico. Eu, particularmente, indicaria, né, como uma belíssima obra hermenêutica, né, em que o componente ético, né, da compreensão e onde a obra de arte aparece como um elemento descolonizador, né, de relações fascistas, né, é aquele filme A Vida dos Outros, né, é um filme alemão cujo diretor eu me esqueci agora, mas o título é A Vida dos Outros. Tem uma cena lindíssima onde um nazista, né, que está monitorando a vida de um perdão, nazista não, um espião, né, do governo alemão, espionando a vida de um músico. Ele se emociona ao ouvir o músico tocar Beethoven, eu acho. Né? Ele derrama lágrimas assim, nos olhos. Né? Esse é o poder da compreensão, o poder ético da experiência do jogo, né, que aparece na hermenêutica, acho que aparece nesse filme também. Marcos trouxe alguma indicação para os ouvintes? Eu também pensei em um monte de indicação de textos de filósofos, mas só para começar com literatura, para melhorar o nível, eu vou indicar o Clarice Lispector. Se você pegar os contos completos dela, acho um bom caminho. Eu acho que é interessante você pensar, depois você vai ler e ver se tem alguma coisa a ver com a hermenêutica, os contos dela. E Primeiras Histórias do João Guimarães Rosa, né? Uhum. Eu acho que todos eles vocês não vão terminar de interpretar nessa vida, mas então o livro já mais aproximando da filosofia, tem um livro chamado Quem Sou Eu, Quem Tu És, que é um livro do Gadamer também, interpretando poemas, né, do Celan, não é? Sim. Então, também que é bem interessante. Eu li 2 livrinhos sobre hermenêutica que eu gostei muito na época. Para mim foi muito interessante, do Ernildo Stein. Aproximações sobre hermenêutica e racionalidade e existência. Foi realmente minha primeira aproximação sobre hermenêutica de uma forma mais consistente. Aí eu vou indicar, já que eu falei tanto, um textinho do Hort chamado Richard Hort, A Utopia de Gadamer. Saiu na Folha de São Paulo. É um texto breve também. E foi isso as indicações por hoje. Beleza. Certo, obrigado. A gente está chegando no final do programa aqui. Queria agradecer muito ao professor Heide e pedir abrir espaço aqui para você fazer suas considerações finais, aí, divulgar alguma coisa que você queira divulgar. Enfim, um espaço livre aí para você. Fica à vontade. Tá. Bom, obrigado a vocês pelo convite. Assim, foi um prazer enorme bater esse papo aí com vocês. Eu não tenho nenhuma, por enquanto, né, nada a divulgar, assim, a propagandear, né? Só gostaria realmente de agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui falando, poder trocar um pouco de ideias, né, sobre temas que sempre me inspiram, né, e me animam bastante, assim, enquanto alguém que gosta de pensar e debater certas questões. Tem mais uma indicação que eu queria dar, mas agora eu tenho que encontrar aqui rapidinho o encontro. Um conto que eu fiz que eu vou indicar também. Conto sobre concurso público. Depois eu coloco o link para vocês, tá? Eu acho que é uma indicação interessante também. Eu acho que eu sei qual que é isso aí. Então, é um conto interessante também. Então tá. Terminamos as indicações agora. Fechamos. Uhum. Bom, agradecer muito ao professor Heide por participar aqui com a gente. Foi muito, muito bom o papo. Acho que deu para sacar bastante o que é hermenêutica, que eu acho que é uma daquelas palavrinhas difíceis, né, da filosofia, né, que a gente, à primeira vista, se você lê isso aí, você não tem a menor ideia do que seja, quem é de fora, né. Só agradecer muito mesmo e contar com você aí para talvez próximas edições aí, né. Muito obrigado aí pela sua presença. Eu agradeço, podem contar comigo. Obrigado. Valeu, cara. Um abraço. Abração. Trecho do texto Hermenêutica. Uma breve introdução. De Luiz Eduardo Soares. Publicado no livro O Rigor da Indisciplina. Resumindo, ainda que não haja uma visão científica do mundo, está envolvido na prática da ciência e impregnado em seu discurso um mundo. Não na forma de uma visão,
mas enquanto condições da possibilidade da perspectiva própria com que cada ciência recorta a matéria para produzir fenômenos, isto é, objetos dotados de inteligibilidade. Se isso acontece nas chamadas ciências da natureza, apesar de todo o seu esforço em expurgar interveniências externas à observação, com mais razão ocorre nas ciências ditas humanas, em que sujeitos e objetos se confundem mais facilmente ainda. Que não dizer, então, da experiência cotidiana do homem comum? Estamos mergulhados no mundo histórico de cultura e tradições, numa floresta de símbolos. E só pensamos, nos comunicamos, compreendemos ou agimos significativamente a partir desse quadro de referência, tão onipresente, ainda quando o transformamos. Sempre que se trata de sentido, de linguagem, estamos condenados às limitações impostas pelo horizonte que resulta da proteção da nossa pré-compreensão, determinada pelas tradições com as quais não cessamos de dialogar. A este diálogo, autores contemporâneos, como Gadamer, têm chamado hermenêutica, ou interpretação. Nele, repõem-se tradições apropriadas a partir da nossa imersão no mundo, muito específico, que circunscreve nossa possibilidade de atribuição de sentido. Por isso, essa apropriação ou tradução consiste antes em redefinição que em reiteração do que já é dado. Daí, se entende o caráter essencialmente aberto da ideia de horizonte, que indica, portanto, além de limite, disponibilidade criativa, ou seja, receptividade para acolher outras tradições, outras culturas. Esta a origem da célebre metáfora, fusão de horizontes. É preciso acentuar um ponto muito importante. Esse diálogo que todos travamos com as tradições que nos constituem está presente com projeção, eventualmente criativa, de pré-compreensões, em todas as nossas práticas significativas. De onde se conclui que as práticas a que atribuímos ou de que derivamos sentido são sempre mediadas pela arte da interpretação ou pela hermenêutica. E mais, a mediação interpretativa que nos liga ao mundo, tornando-o significativo e valorizando-o, não nos entroniza na posição superior, ativa e onisciente de sujeitos frente a objetos externos e passivos. Ao contrário, Gadamer demonstra, seguindo a linhagem hegeliana, apesar de suas raízes heideggerianas, o caráter dialético do circuito estabelecido pela mediação hermenêutica. Sujeito e objeto se pertencem mutuamente, na medida em que pertencem a um campo significativo comum, o qual, ao compreendê-los, os toma mutualmente inteligíveis e os define reciprocamente pelo próprio jogo de suas inter-relações. A interpretação mobiliza com frequência 4 componentes fundamentais. 1. As pressuposições que conformam e projetam o mundo, que representa para nós o horizonte, limite e estrutura plástica de acolhida. 2. A tradição ou configuração histórico-cultural, objeto da interpretação, que participa do diálogo resistindo às projeções do sujeito. Essa resistência é determinada por sua densidade significativa e imanente, sua identidade ontológica imperscrutável, mas que funciona como opacidade reguladora da compreensão, responsável, afinal de contas, pelo fato de que a prática hermenêutica terá de realizar mais que um exercício narcísico ou autoprojetivo. 3. Instrumentos metodológicos ou científicos, quando ultrapassamos a órbita da hermenêutica ordinária. 4. A imaginação produtiva, sem a qual a projeção de pressuposições resultaria inevitavelmente em simples reiteração. O aporte da ciência para a hermenêutica não passa de um apoio lateral, justamente porque interpretar não é uma ação especializada de um investigador treinado, mas o modo mesmo de ser o ser que nós somos. Seres humanos, produtores, captadores de significação, realizadores, detectadores de valor, criaturas de linguagem. É este o sentido da radicação ontológica da hermenêutica, de que nos falam Heidegger e Gadamer. Hermeneutas todos somos,
Mas filosoficamente, cumpre à hermenêutica explorar a estrutura essencial do ato de interpretar, refletir sobre as condições de possibilidades, seus limites e as extraordinárias implicações derivadas da compreensão dessa estrutura e desse processo.